E aí, bom de irmãozinho estudioso, bem-vindo a mais um Lesa, quarto trimestre, quarta semana de estudo. Estamos falando sobre Jó, estamos falando sobre o sofrimento humano. Hoje já é 20 de outubro, ok? Hoje é quinta-feira, se você sabe, quinta-feira é o último dia que eu vou falar do verso temático. E quinta-feira é o último dia que a gente tem um estudo mais aprofundado. Sexta-feira temos um epílogo, um pouquinho de tempo de meditação e aí fechamos a nossa semana, certo? Estamos falando sobre o sofrimento e então nosso verso temático está em Mateus capítulo 6, verso 43, que não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta cada dia o seu mal, tá bom? Então nós temos aí essa mensagem para que você não fique se preocupando à toa. Se você lembra daquele vídeo antigo já de propaganda da DM9DDB, que falava sobre o uso do filtro solar, certo? E lá eles falavam também em várias frases bonitas que eles tinham e inteligentes, as frases, falavam assim que se preocupar com resolver o futuro antecipadamente é o mesmo que tentar resolver um problema de matemática mascando chiclete. Não que você não possa mascar chiclete enquanto resolve o problema de matemática, mas não, eu vou resolver matemática, então se eu mascar um chiclete eu resolvo. Não tem sentido lógico, certo? Bem, vamos lá. Vamos ler Romanos capítulo 3, verso 1 até o verso 4. Embora o contexto imediato dessa passagem seja a infidelidade de algumas pessoas contra a aliança de Deus, qual é a questão mais importante? E o que Paulo disse a respeito de Deus? Então vamos analisar afirmações e marcar as corretas. Existe mais de uma correta. Isso sempre é um problema. Vamos ler Romanos capítulo 3, então, 1 a 4, verso 1 a 4. Qual é, pois, a vantagem do judeu? Ou qual a utilidade da circuncisão? Muita, sobre todos os aspectos, principalmente porque aos judeus foram confiados os oráculos de Deus. E daí, se alguns não creram, a incredulidade deles virá desfazer a fidelidade de Deus? De maneira nenhuma. Seja Deus verdadeiro e mentiroso todo homem, segundo está escrito, para seres justificado nas tuas palavras e venhas a vencer quando fores julgado. Tá? Então estamos falando da fidelidade a Deus, das suas promessas, apesar de tudo que o homem pode fazer de errado no cumprimento das promessas. Então vamos lá. Alternativas corretas. A. Paulo falou sobre a justiça de Deus? Para mim falou. Porque ele está ali, ele fala, ó, aqui, ó. Ele é mentiroso do homem, quando for julgado, falou da justiça de Deus é justo. Porque ele não muda o trato dele apesar de ser errado. Então para mim está certo. B. Ele destacou a fidelidade do Senhor. Fato. Está certo também. C. Paulo tratou do assunto da circuncisão. Na verdade, não. Tá? D. O apóstolo não falou a respeito de nenhum destes assuntos. Bem, está errado. Ele falou. Então ele falou sobre justiça. Ele falou sobre... Primeiro, ele falou sobre fidelidade. Como já estava adiantando para a gente, apesar do contexto ser infidelidade, né? Tá bom? O que Paulo diz a respeito de Deus? Ele disse que Deus, né, ele vai se manter fiel às promessas dele, promessas que ele fez desde sempre, apesar que um homem ou alguém não seja fiel a essa promessa. O homem mudará a Deus? Não, o homem não pode mudar a Deus. Deus não muda por causa do homem. Então, Deus fez uma promessa, ele vai manter a promessa. Deus, então, é fiel. Então, isso com certeza destaca a fidelidade de Deus, que é a resposta, que é a alternativa B, correta. Falou sobre sua justiça, falou que ele vai julgar o homem conforme a sua justiça, conforme o que ele procedeu no dia do julgamento. Então, faça isso para que seja julgado no dia final. É o que Paulo termina falando na última frase. Ou seja, fala sobre a justiça de Deus? Fala. Ele vai ser fiel à promessa dele. Então, se você não for, ele vai ser justo e vai te condenar se você não quer ser fiel à promessa. Você tem o direito de não ser fiel. Você tem o direito. Aqui com as consequências, mas o direito é seu. Depois, ele tratou do assunto da circuncisão. Ele falou, né, de circuncisão. Ele falou qual é a vantagem da circuncisão. Mas ele não está falando necessariamente do ato de circuncidar ou de ser circuncidado. Ele está falando da preferência, na verdade o foco é a preferência de ser judeu, porque você recebeu a luz. Você era para ser uma luz que ia contar para todo mundo sobre as coisas. Se você não quer fazer isso, tipo, problema seu, você vai ser julgado. Ele não está falando diretamente sobre a circuncisão. Você deve ser circuncidado para que possa receber a luz divina. Ele não está falando isso.
até porque quem conhece sobre o que Paulo escreveu, sabe muito bem que Paulo escrevia muito para os gentios, ele foi realmente aquele que propagou a mensagem para os gentios, aqueles que não eram judeus. E a função principal de Paulo foi essa, ele fez uma obra muito grande nesse sentido. Porque era o motivo pelo qual os judeus foram ali, o povo escolhido de Deus e o único para eles falarem de Deus para os outros povos, até a morte de Cristo. A partir dali, acabou o tempo especial dos judeus e eles se tornaram um povo como qualquer outro, sem essa coisa especial de terem a mensagem voltada para eles, e a mensagem foi aberta para todos os povos. Agora todo mundo podia saber ao mesmo tempo, e tudo ia ser pregado diretamente para eles. Não era mais para os judeus. Os judeus tiveram sua chance e perderam. Na verdade é essa, perderam. Entendeu? O foco é esse. Tá? Então fala sobre justiça e sobre fidelidade. Citando o Salmo 51, Paulo falou a respeito de como o próprio Senhor será justificado nas suas palavras e vencerá quando for julgado. A ideia representada aqui aparece em várias passagens das Escrituras. Ela é chamada de teodiceia, que significa compreender a bondade de Deus na face do mal. É a velha questão que temos estudado durante toda a semana. Na verdade, o próprio tema do grande conflito é a teodiceia. Diante dos seres humanos, dos anjos, de todo o universo, a bondade de Deus será revelada a despeito do mal que se manifesta no mundo. Abre uma grande aspa aí. Todas as questões sobre a verdade e o erro no prolongado conflito foram agora esclarecidas. Os resultados da rebelião, os frutos de se colocar na parte dos estatutos divinos, foram revelados à vista de todos os seres criados. Todos os seres criados, não só os humanos, a gente é o pauquinho só. Quem está assistindo são os outros. Os resultados do governo de Satanás, em contraste com o de Deus, foram apresentados a todo o universo. As próprias obras de Satanás condenaram. A sabedoria de Deus, a sua justiça e bondade acham-se plenamente reivindicadas. Vê-se que toda sua ação no grande conflito foi orientada para o bem eterno de seu povo e o bem de todos os mundos que ele criou. Ellen White escreveu isso em O Grande Conflito, página 670 a 671. Tá bom? Então, por mais difícil que seja entender o sofrimento agora, porque estamos imersos nesse mundo de pecado, o sofrimento, se é difícil para nós, imagine para Jó o que ele pode ter pensado, né? Quando tudo isso tiver terminado, seremos capazes de ver a bondade, a justiça e o amor de Deus em todo o seu trato com a humanidade, com Satanás e com o pecado. Isso não significa que tudo o que acontece seja bom. Claramente não é, certo? Apenas significa que Deus cuida desse assunto da melhor maneira e quando terminar essa terrível experiência, bota terrível nisso, certo? Com o pecado, nós iremos exclamar: grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das Nações, certo? Que está em Apocalipse 15, verso 3. Bem, pessoal, esse foi o estudo de hoje. Então falamos um pouco mais aqui sobre a fidelidade de Deus. Então, fomos do sofrimento, estamos indo para a esperança, como se é de esperar. Né? Esperança, como é de esperar? Parece redundante, mas não é. Tá? Então, a gente tem agora essa visão de que existe o fim, e o fim do grande conflito ele vai ser uma coisa muito boa, porque ele é o fim de toda essa problemática que a gente vive, ok? Bem, um grande abraço, muito obrigado por você ter acompanhado esse vídeo, sua audiência, sua paciência, deixe o seu poisézinho aí se você puder deixar, clica nesse botãozinho, tem esse símbolo aqui, certo? E não se esqueça do bíblico, ano bíblico, livro de Lucas, Lucas capítulo 1 e capítulo 2, capítulo 1 até 2 de Lucas, 2 capítulozinhos, facinho, chuchu, beleza, ok? Bem, muito obrigado de novo, eu te espero amanhã para a gente finalizar essa semana de estudo falando sobre sofrimento. Assunto triste, assunto pesado, mas que terminamos com uma esperança, e uma esperança de final feliz, ok? Então, te espero amanhã, tchau, tchau.